companheiros, muitos que não estão presentes, fruto de circunstâncias várias. Está-se neste momento também a viver o Congresso Mundial em Cuba. Provavelmente alguns companheiros estarão por lá e terão sido impedidos de vir aqui. E a crise também, as dificuldades que sempre atravessam o movimento espírita, mais do que qualquer outro, porque o nosso movimento é um movimento pobre, é um movimento simples, é um movimento que, nesse aspecto, não propriamente a humildade que Jesus falava, mas humildade em termos de posses económicas e financeiras, é um momento com dificuldades. De maneira que nós compreendemos, de facto, este seja difícil, como todas as outras facetas da nossa sociedade que nós muito bem conhecemos. Mas é evidente que, sobre o passo magnético, ou sobre o passo em geral, não há muita documentação e não há muita documentação credível. Nós podemos conhecer de leve, através de um livro de Edgar Armond, já um livro muito antigo, mas depois começaram a aparecer outros livros. E é pena que nós não tenhamos podido projetar e divulgar um trabalho muito importante que foi feito ao nível da Federação Espírita Portuguesa, exatamente um trabalho que se chamava Orientação ao Trabalho de Passos. Foi organizado já há uma dezena de anos atrás, foi organizado por uma comissão que estudou, mesmo cientificamente, mesmo com a aplicação de técnicas que não têm a ver com a doutrina, mesmo da área científica. E foi um documento muito importante que foi elaborado, passou, não sei, mais ou menos desapercebido, no site da Federação, e não sei, sinceramente, se está perdido. Não sei se está perdido. 2 documentos foram elaborados. Um era orientação ao centro espírita, e é um trabalho que também não está a ser muito bem aplicado, não está a ser utilizado. É um trabalho adaptado ao nosso país, à legislação, às leis do país. Era um importantíssimo documento de orientação às casas que pretendessem organizar-se, estruturar-se e integrar-se dentro do movimento espírita. Lamentavelmente, também não está a ser muito utilizado, mas eram 2 documentos muito importantes e que o movimento espírita tinha, e acho que ainda tem, esperemos encontrá-lo, pelo menos o segundo, e que podia bem marcar uma determinada orientação europeia, porque as legislações, as leis dos países variam, mas há legislações europeias que são, mais ou menos, têm normas comuns. E há aspectos da legislação americana ou sul-americana que são diferentes, são diferenciados, são coisas que não se aplicam muito bem por aqui. Mas o nosso egoísmo, temos que o confessar, às vezes leva-nos a desprezar aquilo que é nosso e aproveitar aquilo que, não sendo nosso, certamente que há muita coisa positiva e útil, mas há muita coisa também que não vale a pena estarmos a enganar-nos também, está muito fora do contexto daquilo que é o espiritismo, porque hoje, candomblé, umbanda, quimbanda, terreiro, etc., está tudo mais ou menos incluído na mesma coisa e às vezes estabelece grande confusão. Então, este passos, as orientações ao trabalho de passos, de facto eram importantes que fossem orientadas e seguidas. Nós tivemos a oportunidade de, há muito pouco tempo, nos debruçarmos sobre uma reportagem que já tínhamos há 10 anos, curioso. Nem nos dizia nada aquilo de especial. O título era um tema científico, era uma reportagem que eu não sei se passou, se andou no Google ou por aí fora, que é o depoimento de 13 cientistas da área da física quântica e que falavam, entre outras coisas, no poder do pensamento sobre a água, numa experiência de um cientista japonês. E esse documento, digamos assim, essa reportagem, é de tal maneira importante no abrir as portas para a justificação científica da técnica do passo, que os espíritas deveríamos nos deter sobre isso, analisá-lo e aplicar os conceitos que a ciência hoje nos coloca à disposição para dar uma orientação mais forte, mais intensa naquilo que é fundamental hoje nas nossas casas espíritas, que é o tratamento, que é a terapia magnética, que é a terapia do passo. Então era importante que, ao nível das instituições que somos, do país, nós pudéssemos trocar ideias, partilhar conhecimentos, partilhar experiências e traçar um caminho mais ou menos comum. É evidente que nós não somos todos iguais.
Há um erro clamoroso no meu entendimento, que quero ressalvar, que é considerarmos que o Espiritismo não tem hierarquias. Bom, não tem. Porque o Espiritismo é o ideal, não há hierarquias. Há autor, e o autor desse ideal é Jesus, não é? Mas o movimento espírita extravasou, ou melhor, trouxe para dentro do movimento essa ideia de que não havia hierarquias. E, portanto, toda a gente puxa a base à sua sardinha, toda a gente faz aquilo que entende e começamos a ter uma proliferação incrível de espiritismos à moda da casa. Com certeza que o interior, o íntimo de cada um, a projeção da energia que deve extravasar do passo magnético ou do passo mediúnico, é claro que depende de cada um. Nem todos temos a mesma força, nem todos temos a mesma capacidade de concentração e nem todos temos a mesma capacidade de doação. Mas nós poderíamos partilhar experiências, partilhar conhecimentos e irmos aperfeiçoando. Nós temos, às vezes, a tentação de trazer para dentro do movimento espírita o passe reiki. Alguns companheiros nossos que o conhecemos dão um passe espírita no centro e chegam a aconselhar aqueles a quem dão um passe a ir receber o passe reiki nos seus consultórios. O que espelha uma confusão incrível. Eu costumo dizer que não há ninguém que tenha possibilidade de dar amor e de ajudar o próximo. Não há ninguém que tenha tanta capacidade como os espíritas, porque nós somos como os outros, temos mais conhecimento que os outros, conhecemos a verdade e conhecemos as técnicas do amor e da fraternidade. Então, não cobramos, não vamos para os nossos consultórios fazer a terapia magnética. É na casa espírita, é ali, abertamente, sem quaisquer subterfúgios, sem quaisquer ideias preconcebidas de nos expormos na hora dos telejornais. É exatamente doação de amor. E não há ninguém que tenha. Aqui há uns anos, a propósito do centro Frei Luís, o que é Frei Luís que se chama, no Rio de Janeiro, também alguém se lembrou, de dentro do centro, fazer a implementação do passe reiki. Não temos nada contra o reiki, contra ninguém. Não temos nada a ser contra que seja quem for. Temos que ser a favor do amor e a favor do trabalho. E então gerou-se uma certa prática dentro dessa casa em que já se misturava aquilo que era o passe espírita, aquilo que era o passe reiki. E há uns anos, uns 3 ou 4 anos, talvez meio dos anos, um companheiro nosso visitou aquela casa e surpreendeu-se com um anúncio para ser o licenciamento que as câmaras põem nas obras. Então um grande cartaz que dizia assim: por ordem dos espíritos superiores, está proibido o passe reiki nesta instituição. Bom, quer dizer, é mau o passe reiki? Não pode haver confusão. O passe espírita é bom, mas depende de cada um de nós. E, portanto, e das orientações das casas. Nós podemos ter uma ideia de fazer um passe sobre aéreo. Nós há uns anos víamos um irmão que nos apareceu e fazia o passe assim. Quer dizer, dá a sensação que se apanha no ar. Quando não tem qualquer nexo, é uma questão mental, é uma questão de força interior e é uma questão de luta pelo nosso aperfeiçoamento. Então, nós entendemos que, de facto, estes encontros são fundamentais, até como outra expressão. Sei lá, talvez fazendo, porque as dificuldades são grandes, fazendo uma primeira triagem no norte, outra no centro, outra no sul, e depois numa girândola final. Fazemos uma reunião nacional com os seus representantes, porque é difícil hoje as deslocações, embora o nosso egoísmo, há bocadinho conversávamos sobre isso, às vezes o nosso egoísmo faz com que cada um queira ir no seu carro, cada um queira ir à sua parte, e não nos juntemos todos e em conjunto, vamos 5, vamos 6, vamos 7, reduzindo os custos e possibilitando outras projeções. Então, nós tivemos muito gosto em organizar este encontro. Temos pena de não estar muito mais companheiros, não estarem muito mais companheiros, não haver muito mais projeção, mas nós vamos realmente fazer o nosso melhor. E aqueles que estamos aqui, vamos todos ser convidados a participar dessa forma. Nós agradecemos a presença do Isaías, o representante da Federação Espírita Portuguesa. Acho que a Federação tem essa tarefa de conjugar esforços, embora haja coisas do egoísmo de cada um que estão a perturbar também o trabalho da Federação. Mas sempre foi assim e não é por isso que vai deixar de ser. Nós vamos estruturar isto com alguma... Não temos aquela coisa organizada, põe aqui o fiscal, fazer se estamos a cumprir ou se não estamos a cumprir. Então nós vamos ver se conseguimos tornar isto dinâmico. E um dos aspectos
Como viram, há um trabalho que vai ser apresentado 50 minutos normalmente, depois um intervalo, depois outro trabalho de 50 minutos. E vamos ter aqui uma novidade que combinamos com os intervenientes, que é o seguinte. Nós estávamos para fazer uma entrevista que iria passar na próxima quarta-feira, à luz do Espiritismo, sobre o passe magnético, e nós vamos fazer uma coletiva. Vamos colocar os representantes todos das associações que estão presentes e vamos fazer em dinâmica uma entrevista. E vamos colocar a entrevista, dentro dessa dinâmica, vamos colocar a entrevista à participação de todos. Isto é, vamos estar aqui e qualquer dos presentes que queira sobre o passe magnético, sobre a terapia magnética, na experiência da Casa Espírita, vão poder ser os entrevistadores. Isto é, olha, eu gostava de saber, olha, eu gostava de saber isto assim. E vamos tentar fazer aqui alguma coisa inovadora e dinâmica. Vamos ver, consoante o decorrer dos trabalhos, portanto, essa parte do trabalho que não está anunciada vai ser na hora perto do meio-dia, 11h30, vamos ver o tempo, ou será ser depois da parte da tarde, no período em que tínhamos previsto ser a mesa redonda. Haverá um trabalho da parte da tarde e a seguir a esse trabalho, que poderá ser por volta das 3h30 até às 5h, tentarmos dinamizar esta... E estamos todos a participar, estamos todos envolvidos na mesma onda, digamos assim, de interesse, tentando dar, sei lá, pelo menos a nós, tentando dar-nos novas pistas, novas orientações para o nosso trabalho, que, como eu acho, deve ser de amor e de entrega, deve ser de compreensão, de tolerância e também de vigilância. Porquanto os tempos que se aproximam não são fáceis. Não são fáceis. E vamos ter, seguramente, não o confronto daqueles que têm ideias diferentes das nossas, mas muitas vezes os confrontos daqueles que têm ideias mais ou menos como as nossas. Perdoem-me o tempo que lhes fiz perder. Vamos iniciar o nosso trabalho, agradecer a presença do Isaías da Federação, e eu gostaria que, para não haver mais demora, a não ser que queres dizer algumas palavras? Desculpem, eu vou ser muito rápido. E eu, em nome da Federação Espírita Portuguesa, que esperamos que todos estamos unidos em relação a ela e estamos aqui na condição de ouvirmos e podermos servir o movimento espírita português, não o movimento servir a Federação, e portanto é nessa condição que estamos aqui. E então eu queria agradecer a todos a vossa presença e ao mesmo tempo desejar que o trabalho de hoje possa ser bastante profícuo e que nós no fundo nos possamos sentir. Os nossos agradecimentos pelo convite que nos foi endereçado e colocamos também incondicionalmente à vossa disposição e desejamos os maiores sucessos também à Associação Organizadora deste 4º Encontro Nacional de Passistas. Muito obrigado pela vossa presença e bem-aja. Posso bater palmas. Então, eu chamava o grupo de estudos espíritas de Allan Kardec para apresentar o seu trabalho. Ora, muito bom dia para todos. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer à direção da Casa que nos convidou e aceitou o nosso trabalho e também agradecer a presença de todos que aqui estão. Nós aceitamos o convite que nos foi proposto no sentido de trazermos a experiência do passe espírita na nossa casa. Como o Coronel Costeira disse muito bem, não o passe à moda da casa, mas o passe verdadeiramente espírita, como nós lá o efetuamos. É isso que vamos dividir com todos vocês.
Começaremos por uma pequena introdução, dizendo que no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, o item 175, na sua segunda parte, Kardec tratou o aspecto geral de curas e demonstrou-nos que este género de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o uso de qualquer medicação. Isto são palavras de Kardec. São palavras que nós aceitamos na plenitude e constatamos na nossa experiência de que realmente assim é e resulta. Ainda no item 176 do mesmo capítulo, Kardec formula uma série de perguntas à espiritualidade superior. E uma delas é: podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiums? E a resposta não deixa nenhum tipo de dúvida. Não há que duvidar que é assim. Os espíritos confirmaram. Ainda no mesmo item, outra pergunta. Entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem? Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha? E a resposta é um erro. A força magnética reside sem dúvida no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos. É aqui que muitas vezes tanto os passistas quanto os pacientes não entendem isto. Porque há inclusivamente pacientes que, quando estão na posição de receber, escolhem um médium por quem querem receber passe. Não se apercebem de que a importância do passe não é da criatura que está ali diante de si, é da espiritualidade que não se vê. E não se deve escolher, não temos esse direito. Ou acreditamos na espiritualidade e recebemos com consciência, ou então não estaremos ali recebendo nenhum tipo de passe porque não estamos receptivos a ele. Nós podemos, inclusivamente, narrar aqui uma experiência muito curiosa. Alguém que, frequentando a casa espírita há longos anos e muito conhecedora da doutrina, entendeu que estava necessitada de passe. E quando, nessa posição de receber, constata que quem lhe vai dar o passe é uma jovem de 16 anos, ela fica muito contrariada. Olhem lá o raio do fedelho agora que me vem dar passe a mim, que já estou cheio de andar aqui e conhecer estas coisas. Entretanto, como já estava sentada e não se podia levantar, ficou naquela de receber. Quando a jovem impõe sobre a sua cabeça as mãos, ela diz que sentiu uma energia e interiormente via uma luminosidade saindo daquelas mãos que ela desatou a chorar copiosamente. E, curiosamente, no dia seguinte, não conseguiu supitar a intenção de contar a um dos dirigentes da casa o que se tinha acontecido, penitenciando-se. Veja lá o julgamento que eu fiz, que lição que eu recebi. É isto que nós temos que ter consciência. O passe tem importância em relação ao passista, mas ele tem muito maior importância em relação àquilo que a espiritualidade nos quer doar. E Allan Kardec aqui, como nós vemos na resposta, diz que é aumentada pela ação dos espíritos. Porque por muito amor que o passista tenha no seu coração, no aspecto de se doar, se a espiritualidade não ajudar, na grande maioria das vezes a nossa força é muito pouca. Então tomemos esta consciência. Ela é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Ele aumenta a sua força e a sua vontade. Dirige o seu fluido e dá-lhe as qualidades necessárias. Então, por aqui vemos que no mecanismo da cura pelo passe são os espíritos que conduzem o processo. E conduzem como e porquê? Porque aumentam os nossos fluidos grandemente, dirigem-nos, porque às vezes nós não temos essa competência nem essa capacidade, e qualificam-nos. Então há aqui 3 aspectos extraordinários que a espiritualidade vem em nosso socorro. Aumentando, dirigindo, qualificando.
Basicamente, são dois os personagens que se interligam no mecanismo do passe: o dador e o receptor. Claro que nós, neste nosso apontamento, não vamos trazer coisas novas como devem calcular, porque não há nada para nós inventarmos sobre o passe. Não há nada. Tudo está na codificação, tudo está na literatura complementar, tudo está apresentado como deve. Então não se admirem de que nós estejamos aqui apresentando coisas que os senhores sabem. Vamos ver como se processa então em Coimbra. Temos a chegada à Casa Espírita. As pessoas acorrem e nós temos um cuidado inicial. A recepção. Como vamos receber as pessoas? Tudo começa com os recepcionistas, devidamente identificados com crachás nominativos. Toda a gente sabe que está a falar com quem. São irmãos ou masculinos ou femininos que frequentam a casa há muitos anos e que passaram já pelos vários escalões do estudo da doutrina. Estão já com consciência doutrinária. Reconhece-se-lhes a dedicação, o aprimoramento moral. São elementos que nós nos apercebemos que estão cuidando do seu aprimoramento moral e, por isso, estão aptos a receber quem chega. E assim desempenham as tarefas que lhes são confiadas. Mostram a casa, temos essa preocupação de verem todos os departamentos da casa, prestam-lhes os primeiros esclarecimentos aos recém-chegados sobre as nossas normas internas, sobre a doutrina, e aconselham muitas vezes a uma leitura saudável para que possam aproveitar o tempo que eventualmente estejam em período de espera. Não buscam nunca, isso é ponto assente, um diálogo sobre as problemáticas que trazem ali a pessoa. Porque sabemos que quando isso acontece, pode ser permitido desnecessariamente, sem nenhum tipo de necessidade, a abertura de um campo não desejável. Isso, aliás, é procedimento depois para o passo seguinte. A pessoa vai contar efetivamente, se entender que quer contar, se tem necessidade de contar, mas isso vai ser no atendimento fraterno. Aí sim, agora pode expor a sua problemática. Num absoluto sigilo, numa confidencialidade absoluta. Consideramos que é um momento muito importante, porque daí pode sair algum tipo de aconselhamento e de orientação. Aí também acreditamos no absoluto intercâmbio dos irmãos espirituais. Quem está no atendimento fraterno pode ter muito amor no coração, pode e deve. Mas se não tiver alguma capacidade mediúnica de ver um pouco mais além do que aquilo que é contado, nós podemos nos deixar influenciar por aquilo que é dito. E o que esteja a ser dito não seja a realidade. Porque nós todos temos o hábito de tentarmos contar as coisas à nossa maneira. E não raro acontece que queremos contar como nos dá jeito. Concordam comigo ou não? Pois é. Mas se o médium tiver capacidade mediúnica e se a espiritualidade que está a assistir àquele trabalho lhe mostrar o que é verdade, ele não vai chamar mentiroso à pessoa, porque isso seria não só descaridoso, como até falta de educação. Mas pode tornear o assunto de tal modo que leva a pessoa a ver que não está dizendo a verdade. É isso que no atendimento fraterno nós consideramos muito útil e muito necessário. Então, como já dissemos, o atendimento é privado e é de rigoroso sigilo. Do atendimento fraterno, desta orientação, pode ser descrita algum tipo de trabalho a seguir, seja o passo individual, seja o passo coletivo, seja, inclusivamente, nós constatamos aqui a presença espiritual no meio dos médiuns passistas, porque nós queremos ressaltar esta ideia que já vincamos bem. Os passistas são indispensáveis e importantes, mas aquilo que é a presença espiritual é muito mais importante. Ou então, do atendimento fraterno, pode sair também uma orientação
para a fluidoterapia. Um passo mais específico, mais especializado. Aqui vemos uma imagem de como processamos a fluidoterapia na nossa casa de Sandelgas, onde nós sentimos que a natureza é extraordinariamente importante neste tipo de trabalho. Em diversa literatura nos foi dito que Jesus, o médium de Deus, colhia da natureza o ectoplasma que necessitava para os fenómenos espirituais que ele provocava e que hoje são considerados milagres, que Jesus retirava dos vinhedos, dos trigais, dos olivais, o ectoplasma de que necessitava, pois nós, em Sandelgas, num ambiente muito, muito natural, onde a natureza ali é pródiga ao nosso redor, nós também sentimos isso. Sentimos que os nossos trabalhos, neste campo da fluidoterapia, são bastante beneficiados por isso. Esta foi uma representação artística daquilo que a nossa médium vidente se apercebe do dirigente dos trabalhos da fluidoterapia lá. Uma figura, como vocês veem, com um aspecto bastante oriental, bastante alta, sempre muito calma e tranquila, que faz o assessoramento de todo este tipo de trabalho. Então, ainda no atendimento fraterno, consoante aquilo que é narrado pela criatura que ali está, expondo-se às vezes, pode ser orientada também para aquilo que são as palestras doutrinárias. Porque há muitas problemáticas nossas que resultam do nosso próprio espírito. Não é dos espíritos, é do nosso espírito. E então estas palestras doutrinárias podem nos ajudar a equilibrar, a harmonizar o nosso próprio espírito e a nossa vida poder entrar numa normalidade. Desta orientação ainda, do atendimento fraterno, pode ser prescrita a desobsessão. E nos casos de manifesta necessidade, eles serão canalizadas as respectivas fichas para a reunião mediúnica, sempre e exclusivamente privada. Uma observação que consideramos importante. Nos casos de doença, são aconselhados um número variado de passos individuais. Consoante a intuição de quem faz o atendimento, é prescrito esse número de passos. Após esse tempo, e depois de esclarecido por palestras próprias sobre o que é fluidoterapia, então passará a esse campo mais específico. Findo o ciclo das sessões de fluidoterapia, ela voltará ao atendimento fraterno para estudo e revisão da situação pessoal daquela criatura. Podem ser aconselhados mais passes ou mais fluidoterapia. Durante os tratamentos, o paciente tem de comparecer obrigatoriamente às palestras doutrinárias. Fazemos questão. Seja para o passe, seja para a fluidoterapia, aqueles que têm essa possibilidade e querem, assistem normalmente e obrigatoriamente às palestras doutrinárias. A fluidoterapia agora em si é aberto um processo onde se registra o nome, a idade, morada e contactos, quais são os sintomas da criatura no aspecto de saúde, quais são os exames auxiliares e diagnósticos médicos que existem, e então é feita a prescrição espiritual. Novamente, uma imagem da fluidoterapia a decorrer. Nós trabalhamos com 6 marquesas em simultâneo. Novamente, a entidade espiritual que assiste, que dirige os trabalhos. A ficha do tratamento da fluidoterapia. Aliás, esta é do atendimento fraterno. Essa é que passa para o tratamento. Exatamente. No atendimento fraterno é preenchida esta ficha e passa ao nosso gabinete médico. Esta ficha, paralelamente, como já dissemos, passa
para o GAMED, que é o nosso gabinete, que nós aceitámos de boa mente que ele fosse assessorado em termos espirituais pelo Dr. António Freire. Porquê? Certo dia, visitando a nossa casa em Coimbra, o nosso querido Divaldo Pereira Franco disse-nos que no dia que nós tínhamos disponível 100 trabalhos no centro, que era a quinta-feira, o Dr. António Freire executava lá um trabalho espiritual, precisamente no campo da saúde. Isso ficou-nos registado e, quando tivemos a possibilidade de abrir este gabinete, nós decidimos que ele seria assessorado pelo Dr. António Joaquim Freire. É um médico espírita que faz o atendimento neste GAMED. É dado ao paciente um cartão que obrigatoriamente deve ser apresentado à entrada do salão de tratamentos para registro dos mesmos, sabermos quantas vezes a pessoa vai e ficar tudo devidamente registado, não haver nenhum tipo de lapso. Então, agora sim, vocês podem constatar a nossa ficha da fluidoterapia, com o nome, data, hora e número das sessões necessárias. No verso desta ficha encontram-se 7 recomendações que, no nosso entender, são preciosíssimas. Chegar 30 minutos antes da hora dos tratamentos. Quando chegar ao centro, colocar uma garrafa de água nova para energizar. Na véspera e no próprio dia do tratamento, não comer carne, não beber bebidas alcoólicas, nem fumar. Tomar banho mais próximo da hora do tratamento. Trazer roupa clara, lavada e simples, incluindo o próprio calçado. Retirar pulseiras, relógios, bandoletes e outros objetos similares. Não usar nenhum tipo de perfumes. A água que o paciente, ele leva a sua garrafa, que coloca, para energizar, acompanha-o e é preparada durante o período do tratamento. Depois é devidamente esclarecido o rigor com que ela deve ser tomada. Preservar o líquido da luz direta, orar com fé, com esperança, no momento da toma, nunca beber pela garrafa e não reutilizar o copo sem lavar. Isto é lógico. Nós sabemos que a medicina, ela recomenda em todas as circunstâncias a asepsia. Nós sabemos que andamos sempre conspurcados, porque isso é próprio do mundo ainda em que nós nos encontramos. Então, se tivermos este tipo de cuidados, eles não nos irão fazer mal. Alguns apontamentos que também consideramos, na nossa opinião, importantes sobre a fluidoterapia. Algumas vezes, o mentor, cuja representação artística nós vimos ali, o mentor dos trabalhos, através da médium em transe, pega nas mãos dos passistas, ensinando-os como fazerem e atuarem para determinados fins. Situações muito específicas, às vezes doenças muito específicas, explicando o que está a fazer, como e porquê. Vejam o carinho da espiritualidade que nos assiste, mostrando-nos as coisas, para nós não fazermos por fazer, percebermos aquilo que estamos fazendo. Solicita sempre a colaboração com a ação máxima, e isto tem que ser do amor. Com ternura, com respeito por quem está ali na sua frente, com o respeito que nós obrigatoriamente devemos ter para com o nosso próximo, sobretudo aqueles irmãos visados que estão ali na dificuldade da doença, na dificuldade dos seus corpos. Outra entidade que também se apresenta à evidência da médium do trabalho, ele recomenda que temos que ser sempre rigorosos no cumprimento com zelo das tarefas, no aprimoramento moral do grupo de trabalho. Na fluidoterapia,
se nós não formos solidários entre todos aqueles que estão presentes, de certo que o trabalho não será tão rendoso, tão rentável, quanto deveria ser e quanto a espiritualidade tudo faz para que assim seja. As instruções são passadas aos passistas como serenos convites, no sentido de manterem uma grande união, amizade, conhecerem-se bem, respeito uns pelos outros, profundo carinho pelos assistidos, porque eles nos merecem tudo, não desvalorizando nada, nem nenhum dos colaboradores. Regularmente, durante alguns minutos, o mentor manifesta-se para todos os presentes, com mensagens de ensinamento, de encorajamento. Estas mensagens são sempre extraordinariamente úteis, porque nos motivam, porque nos dão força, porque nos alentam. Para que houvesse afinidade e afinização entre mentores espirituais e a médium, a fim de que estes trabalhos começassem, com total e efetivos resultados, decorreram cerca de 3 anos e meio. A fluidoterapia não se iniciou de qualquer jeito. Foram necessários este tempo, como vocês veem, é longo, e não nos admiramos, porque nós sabemos que a espiritualidade só nos concede créditos de 10 em 10 anos, para verem qual é a nossa persistência, qual é a nossa vontade de continuidade. Porque os que frequentamos as casas espíritas sabemos quanto entusiasmo existe na primeira hora. Mas é na primeira hora. É que é um entusiasmo que estamos capazes de virar o mundo ao avesso. Mas passa rápido. É como o fogo de palha. Entretanto, após esse período, foram sucedendo pequenos trabalhos preparatórios que, com toda a naturalidade, foram evoluindo. O salão da fluidoterapia, que nós denominamos salão da ajuda, é sempre, sem exceção, devidamente limpo na véspera. As cadeiras são todas empilhadas, as marquesas são retiradas, o salão é limpo e só depois, então, no dia seguinte, nós fazemos o trabalho. A água para energizar ou fluidificar durante o tratamento é levada ao salão por cada paciente, já dissemos, com a etiqueta de identificação, e é colocada na hora sobre a mesinha de apoio, que vocês veem ali, ao lado da médium, é colocada ali a garrafinha para cada um dos doentes. O paciente deita-se na marquesa, iniciam-se os tratamentos, somente com a presença das pessoas que estão orientadas para este tipo de trabalho. Excepcionalmente, pode ser autorizada a entrada de um acompanhante, no caso de crianças, idosos ou alguém com doença muito grave. O acompanhante recebe sempre o passe e também toma a água energizada. Toda a equipe de passistas está sentada, vestidos com roupas de algodão de cor clara. Não fazemos exigência que seja o tal branco, porque ainda há por aí muita gente falando no espiritismo de mesa branca e de roupa branca, como se o espiritismo fosse variado. Ele é um só. A questão das roupas claras e, sobretudo, de algodão é para que não haja fibras sintéticas, que de algum jeito pode dificultar o trabalho da espiritualidade. O calçado raso e simples, para que a pessoa se sinta cómoda, sem os tais objetos metálicos que já referimos. Todos desinfetam as mãos. Previamente já se fez a necessária preparação do salão, sempre com música apropriada. Nós sabemos que a música é fundamental para nos predispor a uma calma, a uma tranquilidade. E quanto mais calmos, mais tranquilos, de certo, melhor é a nossa aceitação daquilo que são as ajudas espirituais. Iniciam-se os trabalhos com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. É feito um pequeno comentário explicativo da passagem que foi lida. É feita a prece. Agora sim, inicia a fluidoterapia, os trabalhos, eles se iniciam. Está sendo feito o comentário, nesta altura.
Todos os pacientes orientados para este tipo de trabalho devem chegar pelo menos 1 hora antes, embora no cartão esteja referido 30 minutos, mas aconselhamos sempre que seja um pouquinho mais o tempo. Para quê? Para se tranquilizarem nos jardins, havendo sempre no ambiente próprio do jardim uma música suave, uma música de fundo. Esta música nós fizemos questão de que ela se ouça em todos os sítios do espaço. Todo o sítio, quando a música toca, ele é ouvido em todo o lado. Os pacientes que são orientados para a fluidoterapia assistem a uma sessão de esclarecimento sobre o que isso é, para entenderem de que se trata, como deve ser o seu comportamento perante a vida, como se deve vestir com simplicidade e higiene, que cuidados a ter com a alimentação antes e depois do tratamento. As marquesas estão todas preparadas dentro do salão, cada uma coberta por um lençol branco de algodão, utilizada apenas uma vez para cada paciente, sendo posteriormente lavado em separado de qualquer outra roupa e passado a ferro para nova reutilização. Também existe uma mantinha branca que cobre a pessoa, para que ela se sinta mais cómoda, inclusivamente no aspecto de se, ao sentir-se coberto, está muito mais à vontade. Os pacientes descalçam-se, tiram os cintos, óculos, os objetos dos bolsos e deitam-se o mais cómodo que lhes seja possível. E assim que a médium dirigente dos trabalhos recebe a permissão para o início dos mesmos, já mediunizada, em transe, orienta os restantes companheiros para as tarefas. E na maior tranquilidade, silêncio e organização, durante cerca de 1h30, decorre o trabalho da fluidoterapia. Em primeiro lugar, o médium faz a imposição das mãos sobre o coronário e sobre o frontal, os chakras, também muitas vezes sobre a região dos olhos, provocando um maior e melhor relaxamento, que por vezes chega o paciente a adormecer profundamente na marquesa. Orienta um passista, estão sempre escalonados um por cada marquesa. Para si, a médium dirigente do trabalho, ficam os casos mais delicados, que são referidos, essa delicadeza, dessa necessidade, é referida pela espiritualidade que está a atuar. São selecionados, portanto, e atendidos. Todos os pacientes orientados para a fluidoterapia, no final, regularmente o mentor comunica-se, fazendo logo a seguir a prece de encerramento dos trabalhos. Na semana seguinte repete-se, tudo fica registado nos cartões individuais até ser completado o ciclo dos tratamentos. Quando estes terminam, os pacientes voltam ao atendimento fraterno e ao controle do médico espírita, do gabinete de Gamene. Então, sem sabermos, porque a espiritualidade ainda não nos o disse, qual o critério ou a razão, também é utilizada ocasionalmente uma toalhinha branca de algodão, que é molhada com água energizada e ela é suspensa, como vocês veem na imagem, por uma das pontas da própria toalhinha e são feitos alguns movimentos circulares. A toalhinha utilizada apenas uma vez por cada doente é retirada após o tratamento para o saco da roupa suja, tal qual como os lençóis das marquesas. Novamente, a presença, que para nós é muito carinhosa, do mentor dos trabalhos. Os passistas não tocam nos doentes. Raramente, mas acontece, o mentor, através da médium em transe, faz o toque, mas sobre o cobertor branco. No decurso dos trabalhos, a respiração da médium torna-se mais profunda e menos ritmada. Aqui tivemos a opinião de uma médica que diz que não entende como é que é possível este tipo de respiração. Segundo ela, nós não temos
na nossa normalidade como respirar assim. É um comentário que nos foi feito e que nos deu alguma estranheza. Antes de iniciar a tarefa, o mentor, por vezes, mexe nas mãos dos passistas como se ativasse algo nas suas palmas das mãos. Outras vezes sobre o próprio coração. E outras ainda abraça-os. E quando isto acontece, eles referem que recebem um banho de energia. É como que sendo preparados para a tarefa que vão executar. Sempre depois de assistir à palestra doutrinária é que acontece o passe individual. Com música de fundo, prece antes do passe e um convite ao paciente para se manter tranquilo durante o mesmo. Aplicação com toda a simplicidade. Aliás, o passe nem pode ser de outro modo. Não se inventam gestos. O passe é na tranquilidade absoluta das mãos, sem nunca ser dada passividade a entidades. O passe não é momento mediúnico de se permitir que as entidades se comuniquem. Começa sempre com o dispersivo, e as técnicas são variadas, como vocês sabem. Há uma pequena pausa, e então agora há a irradiação, com a imposição das mãos por breves momentos sobre o coronário, e às vezes deslocação destas para o frontal ou para outros chakras que intuitivamente o médium passista sinta a necessidade de fazer. Depois de assistir à palestra doutrinária, também é que acontece o passo coletivo. Após breve orientação sobre o que é o passe, singelas palavras, porque às vezes podem estar pessoas de primeira vez neste passo coletivo, que tenham vindo à sessão pública, então faz-se uma descrição muito rápida, muito sumária do que é o passo coletivo e a partir daí ele é feito. Os médiuns passistas posicionam-se ao longo da sala, no corredor central, virados alternadamente uns para a esquerda, outros para a direita, e é feita uma prece pelo orientador da casa ou pelo convidado que esteja presente para ter efetuado a palestra da noite. Os passistas irradiam o passe, levantando as mãos até à linha do peito, mais ou menos, com as palmas das mãos viradas para a frente. A imagem é elucidativa. Durante mais ou menos 1 minuto. Uma prece seguida para agradecer, pedido de bênção para as águas, que depois ela é distribuída e também para as águas que são levadas para o lar. E assim, após este trabalho também da tomada da água, se faz o encerramento do passo coletivo. Esta imagem para nós é muito carinhosa, porque aqui nós nos apercebemos do paciente, do passista e da espiritualidade que dirige o trabalho, que sempre é muito bem-vinda, muito bem-quista por todos nós, e lhe reconhecemos em absoluto que todo o mérito é deles. Nenhum passista se envaideça, nenhum. Porque nós sabemos que o mérito é da espiritualidade. Nós seremos, quando muito, mero instrumento de trabalho deles. A eles nós dedicamos este trabalho e a eles nós agradecemos. Teremos agora uma segunda parte com um pequeno filme que será comentado pela nossa irmã Leonor. Quero cumprimentar todos os companheiros com muito carinho, desejar que o dia de hoje seja proveitoso para todos nós e que possamos sentir realmente o quanto é bom para cada um de nós sermos passistas. Estamos a treinar o amor, a doação. Então, temos uma dupla responsabilidade no nosso melhoramento. Não podemos mais ser pessoas vulgares. Precisamos cuidar da nossa energia para que ela seja realmente amorosa e curadora.
Não mais nos é permitido usar de palavras grosseiras, gestos grosseiros. Precisamos olhar para os nossos irmãos com todo o carinho e respeito. E eu hoje trouxe este pequenino vídeo, simples, muito simples, para dividir com vocês. Penso que todos os que estarão aqui serão passistas, então é uma vivência que se passou comigo e que eu hoje trago para dividir com todos. Ela está escrita na primeira pessoa, eu peço que cada um possa sentir que ela é sua, verdadeiramente sua. O som, não temos como pôr o som mais alto, por favor.
Então, assim encerramos a nossa apresentação, agradecendo do fundo do nosso coração a vossa atenção e acreditem, foi com muito carinho que nós dividimos com vocês a nossa experiência. Muito obrigado. Nós vamos fazer 10 minutos de intervalo para mexer as pernas e depois voltamos. Até já. Eu queria pedir à nossa irmã de Portimão que se prepare, porque